Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Eduardo. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre as reações de eliminação. Vou falar para vocês sobre as reações de eliminação de primeira ordem e as reações de eliminação de segunda ordem. Para isso é necessário que a gente faça o seguinte, entenda bem direitinho como que uma reação de eliminação é caracterizada. No primeiro momento eu quero que vocês saibam o seguinte: essas reações sempre vai ter um substrato orgânico, isso aqui a gente denomina de substrato orgânico, e nesse substrato orgânico sempre vai ter um grupo de saída, que nesse caso aqui é o cloro. Também tem aqui nessas reações de eliminação a hidroxila, neste caso evidentemente a hidroxila, ela é uma base forte. Não sei se vocês estão lembrados, quando a gente tratou das reações de substituição nucleofílica, a gente chamava essas bases fortes de nucleófilo. Já que nas reações de eliminação a gente não usa esse termo nucleófilo, a gente chama simplesmente de base. Outra coisa bastante importante é o seguinte, que toda reação de eliminação poderá formar ligações π. Se você partir de um substrato orgânico, que é um derivado de um alcano, sempre vai formar um alqueno. Esse alqueno sempre vai estar acompanhado de subprodutos. Aqui está o grupo de saída, isso aqui é a água formada pelo ataque da hidroxila a um hidrogênio que está em posição beta em relação ao carbono alfa. Mas que nomenclatura é essa aí de carbono alfa, carbono beta? É assim, ó. Toda vez que estiver ligado ao carbono grupo de saída, esse carbono será chamado de carbono alfa. Já o carbono vizinho a esse carbono, que é chamado carbono alfa, vai ser chamado de carbono beta. E o hidrogênio que estiver ligado a esse carbono beta vai ser chamado de hidrogênio beta. Como é esse exemplo que aqui está. Esse aqui é o carbono alfa. O carbono da direita aqui, esse grupo metil da direita é chamado de carbono beta. E o grupo de metil aqui da esquerda também é chamado de carbono beta. E esses hidrogênios ligados a esse carbono beta, bem como esses aqui também, são chamados de hidrogênios beta. E esse hidrogênio que está ligado aqui ao carbono alfa também é chamado de hidrogênio alfa. Então é essa a nomenclatura adequada para as reações de eliminação. Uma outra coisa muito importante é saber classificar se essa reação vai ser do tipo E1 ou se esse tipo vai ser E2, ou seja, reação de primeira ordem ou reação de segunda ordem. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer um estudo cinético. E desse estudo cinético, a gente tem que chegar a uma equação de velocidade. Ao ser estudada essa equação de velocidade, chegou à seguinte conclusão, que a velocidade desse processo que aqui está depende da concentração do substrato orgânico e também depende da concentração da base. E por depender da concentração da base e da concentração do substrato orgânico em uma ordem 1 em relação à base e ordem 1 em relação ao substrato orgânico, a gente diz que é um processo de segunda ordem. Então esse aqui é um processo de segunda ordem porque a velocidade da reação depende tanto da base quanto do substrato orgânico. Muito bem, e como que seria a energética desse processo? A energética está sendo mostrada aqui, ó, para vocês. Toda reação do tipo E2 tem a energética igual a essa energética aqui. Só modificando os valores de energia de ativação, aqui a entalpia, a energia livre do reagente, mas sempre ele vai ter essa característica aqui, ó, com o estado de transição com um máximo, né? E a energia de ativação é essa diferença entre o estado de transição e o reagente. Um outro detalhe a ser observado quando se trata das reações de eliminação é relativo à base que está sendo utilizada. As bases mais comumente utilizadas nas reações de eliminação são as seguintes, são os alcóxidos. Aqui tem uma reação de obtenção de um alcóxido. A gente obtém da seguinte forma, pega um álcool qualquer, reage com a base muito forte para ter a formação do alcóxido. Os alcóxidos mais comumente utilizados são o terbutóxido, que está exemplificado aqui,
que é uma base forte e muito volumosa. Uma outra base que é bastante utilizada é o etóxido de sódio, que é reagido o etanol na presença de uma base forte, que é o sódio, uma base de Lewis muito forte, para formar o etóxido de sódio. Poderia ser o metóxido de sódio ou qualquer outra base obtida a partir de um álcool. Mas os mais comumente utilizados são esses álcoois que eu coloquei aqui para vocês, o terbutanol e o etanol. Então, dito isso sobre as bases, queria que vocês prestassem muita atenção no seguinte, na estereoquímica das reações E2. Só voltando aqui àquela nomenclatura que eu falei que a gente tinha que saber. Lembre-se que o grupo de saída sempre vai estar ligado a um carbono e esse carbono vai ser denominado carbono alfa. O vizinho a esse carbono é carbono beta e o hidrogênio que estiver ligado a esse carbono, que é chamado de carbono beta, vai ser chamado de hidrogênio beta. Mas por que essa preocupação? Porque a base que a gente vai utilizar sempre vai atacar um hidrogênio que está ligado ao carbono beta. Essa base não vai atacar outro grupo ou outro átomo que não seja o hidrogênio. Mas esse hidrogênio tem que estar necessariamente ligado ao carbono beta e vai estar ligado ao carbono alfa. Outro detalhe muito importante é que esse ataque ele é chamado assim, concertado. A base vai atacar o hidrogênio. No momento que ele ataca esse hidrogênio, essa ligação sigma entre o hidrogênio e o carbono beta se quebra, formando aqui com um par de elétron dessa ligação sigma, a ligação π entre os dois carbonos, ou seja, o carbono beta e carbono alfa. E ao mesmo tempo essa ligação sigma entre o carbono e o grupo de saída se quebra. O par de elétron dessa ligação sigma entre o carbono alfa e o grupo de saída vai ser transferido para o grupo de saída, porque ele é mais eletronegativo. E aí sim se forma então o alqueno correspondente. Aqui está o alqueno formado. Essa ligação π, que aqui está formada, foi formada com um par de elétrons dessa ligação sigma. Então isso eu preciso que vocês saibam. E a estereoquímica dele é assim de maneira concertada e tem outro detalhe muito importante. Ele é um ataque que a gente chama assim, ataque anticoplanar. Veja bem, se a gente imaginar aqui um plano, esse grupo OH vai atacar o hidrogênio que está em anticoplanaridade ao grupo de saída. Se eu colocar assim essa mesma molécula na forma de projeção de Newman, olha só como é que vai ficar. Forma de projeção de Newman dessa molécula que aqui está. O hidrogênio está aqui embaixo e o cloro está lá em cima. Então, como isso aqui está no mesmo plano, o cloro está no mesmo plano do hidrogênio, e eles estão em lados opostos em relação a esse plano que aqui está, que eu estou colocando aqui o apontador, né? Eles estão em posição anticoplanar. E esse ataque ocorre tudo ao mesmo tempo. Então isso a gente chama de uma estereoquímica de ataque anticoplanar. Aí se forma, né? Se forma o complexo ativado e daqui vai para o produto. Então isso eu preciso que vocês gravem bem isso que eu estou falando para vocês, porque isso é muito importante para o que vamos discutir nos próximos slides. Outra coisa importante, até agora eu mostrei para vocês os exemplos, né? Compostos orgânicos de cadeia aberta. Agora, e se a substância orgânica for uma substância de cadeia fechada, como o ciclohexano, aqui um derivado do ciclohexano, né? Muito bem, o ataque da base vai ser sempre no hidrogênio que está em posição axial. E mais do que isso, além de ser em posição axial, tem que ser um hidrogênio beta em relação ao carbono alfa e ele tem que estar na posição de anticoplanaridade em relação ao grupo abandonador ou grupo de saída.
Se esse grupo de saída aqui não tiver também em posição axial, que dê a possibilidade de estar em anticoplanaridade em relação a esse hidrogênio também axial, não vai acontecer a reação. Mais uma ilustração aqui para que vocês vejam. O ataque base ao hidrogênio que está em posição anticoplanar em relação ao grupo de saída. Isso aqui está no mesmo plano aqui, só que ele está em anticoplanaridade, formando aqui o alqueno e os subprodutos. Eu coloquei aqui para a gente ver uma animação que eu tirei lá do livro do Volher, material que acompanha o livro do Volher. Essa animação é bastante interessante e faz com que a gente compreenda mais ou menos o que a gente está falando aqui. Olha só essa animação. Lá vem a base, aqui está a base, é um grupo H, ele ataca o hidrogênio em posição anticoplanar em relação ao grupo de saída, e aí forma os produtos dessa reação. Então é isso que eu quero que vocês tenham assim em mente, muito bem claro, essas reações de eliminação do tipo E2. Para ilustrar de maneira clara o que foi dito até agora, olha só o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então tem aqui, ó, essa substância orgânica. Isso aqui é uma substância cíclica e aqui está o grupo de saída. Eu vou até destacar aqui para vocês o seguinte. Vou usar isso aqui, um texto. Então, onde poderemos ter uma formação de uma dupla ligação para essa reação aqui? Veja que aqui tem uma base forte, que é o etóxico, e aqui está o substrato orgânico. Então é assim, ó, vocês sempre vão olhar onde está o grupo de saída e a dupla ligação poderá ser formada aqui nesse lugar que eu pintei de amarelo ou aqui nesse lugar que também pintei de amarelo. Poderíamos ter uma dupla ligação formada aqui ou aqui. E foi isso que eu sugeri aqui nos produtos dessa reação. Lá está a dupla ligação formada aqui ou aqui. Tá? Então, vou mostrar para vocês qual desses possíveis produtos irão ser formados. Aliás, se vão formar os dois, ou se vai formar só um, ou se não vai formar nada até, né? Então tá, olhe para isso aqui, ó, esse desenho aqui. Eu coloquei aqui o grupo de saída, coloquei aqui o hidrogênio beta a esse grupo de saída, o hidrogênio beta aqui também é esse grupo de saída. Então, essa substância aqui é essa substância aqui. Agora veja só, esse hidrogênio que aqui está em azul, ele está em posição anticoplanar em relação ao grupo de saída, que é o bromo. Então, é possível formar esse produto aqui? É possível. Agora, esse hidrogênio aqui, em relação ao grupo bromo, ao grupo de saída, que é o bromo, ele não está em conformação anticoplanar. Ele está em posição equatorial aqui no ciclo hexano. Então, essa reação não vai levar à formação de dupla ligação nesse lugar aqui. Por quê? Porque esse bromo, em relação a esse hidrogênio, não estão em conformação anticoplanar. Ok? Então é isso que eu quero que vocês saibam. Então, ó, nessa reação aqui, onde ocorre o ataque do etóxido, esse hidrogênio, deslocamento dessa ligação, formar a ligação π aqui e a saída do bromo na forma de brometo, vai dar como produto único essa substância que aqui está. Então não vai ser formada aquela outra substância ali, professor, essa aqui, ó, não vai ser formada? Não, por causa que não está em orientação requerida para que ocorra as reações de eliminação, conforme eu conversei ainda há pouco com vocês. Uma outra coisa que pode acontecer, que vocês podem vislumbrar, é isso aqui, ó, esse exemplo que eu estou colocando agora. Novamente, aqui a base forte é um etóxido,
E agora, diferentemente do exemplo anterior que eu coloquei para vocês, tem dois hidrogênios que estão em posição axial. Quando eu digo posição axial, eu estou dizendo que eles estão em posição anticoplanar em relação ao grupo de saída. Então existe a possibilidade de formação de uma dupla ligação neste lugar aqui, né? E uma dupla ligação também neste lugar aqui. Ou vai acontecer aqui, eu estou mostrando aqui com um apontador laser, ou vai acontecer a formação aqui que eu estou mostrando também com um apontador laser. Muito bem, o que foi observado? O que é possível observar? Muito bem, vamos lá. Se o ataque do etóxido for nesse hidrogênio, que eu estou apontando aqui como hidrogênio A, vai formar a dupla ligação nessa posição aqui. E aí vai levar à formação daquela substância que é o 1-meteno. Com um teor de formação disso, com a quantidade de formação disso de 78%. Eu destaco aqui para vocês, assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, ó, esse carbono 1 aqui, esse carbono 2, ele está sendo destacado ali no produto da reação, bem aqui, ó, carbono 1 e carbono 2. Só para localizar onde está sendo formada essa dupla ligação. Então, isso aqui é o produto do ataque do etóxido a esse hidrogênio A, por isso que eu coloquei aqui letra A, tá? Então, ali está, formou 78%. Mas, por outro lado, esse mesmo etóxido, só que agora aqui representando em azul, pode atacar esse hidrogênio B. Esse hidrogênio B, ao ser atacado, vai formar uma dupla ligação aqui entre os carbonos 2 e 3. E aí o produto dessa reação eu coloco aqui para vocês, que é o 2-meteno. Só que isso aqui, enquanto isso aqui no meio reacional formou 78%, aqui só formou 22%. A pergunta é, por que aqui forma 78% e aqui 22%? Será que estatisticamente falando, a probabilidade desse encontro aqui e desse encontro aqui não são iguais? A resposta sim. A probabilidade é a mesma. Então por que não é 50% e 50%? Formação. Por causa de um efeito chamado de efeito da formação de alquenos mais substituídos. Veja só, enquanto esse alqueno aqui, ó, bem aqui que eu estou apontando aqui, ó, é um alqueno trissubstituído. Por que trissubstituído? Eu vou destacar aqui para vocês, para ficar bem claro por que trissubstituído. Vou pegar de novo, marca-texto. Olha só, tem uma substituição aqui, tem outra aqui e tem outra aqui. Essa aqui, então, a gente chama de trissubstituído. Enquanto que esse alqueno aqui, ó, é dissubstituído, porque tem uma substituição aqui e outra substituição aqui. Como só tem duas substituições, a gente pega e fala que é dissubstituído, enquanto isso aqui é trissubstituídos. E os alquenos, quanto maior a substituição nos alquenos, maior vai ser a estabilidade do alqueno formado. Veja esse outro slide aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha só aqui. Aqui está o grupo de saída, que é o bromo. O bromo, ao ser atacado pelo etóxido aqui, né? Esse bromo vai sair e vai poder formar uma dupla ligação aqui onde eu estou achurando aqui em amarelo, ou uma dupla ligação aqui que eu também estou achurando em amarelo. Se for nesse carbono aqui, ó, da direita, que vai ocorrer o ataque do etóxido a esse hidrogênio desse carbono da direita, vai formar esse produto aqui, ó. Veja que esse produto forma um alqueno trissubstituído. Enquanto que se esse etóxido atacar esse carbono aqui, ó, à esquerda, vai formar esse produto aqui, uma dupla ligação nessa posição que eu estou aqui destacando. E esse produto aqui vai ser um alqueno menos substituído. Eu acho que vocês notaram que aqui o CH3 deveria ser CH2, tá? Enfim, tudo bem. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Isso é chamado de regra de Zaitsev.
Com relação à energética, voltando aqui para o slide anterior, então veja bem o produto formado. Ó. Quero que vocês observem bem esse produto formado, porque agora lá no próximo slide a gente vai ver a energética para a formação desses dois diferentes produtos, o mais estável e o menos estável. Vamos lá para a energética desse processo. E a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. Então, ó, nesse primeiro momento, eu estou formando aqui, ó, um alqueno disubstituído. Estou partindo do mesmo reagente lá do slide anterior, o etóxido, atacando esse hidrogênio aqui, um desses hidrogênios aqui do CH3, que está em posição beta em relação ao carbono do grupo de saída, formando esse alqueno aqui. Muito bem. Agora, veja a energética do outro produto formado. Veja, é o mesmo reagente formando aqui agora um alqueno mais substituído. Os alquenos mais substituídos, eles são energeticamente mais estáveis. Veja só, esse aqui, ó, dissubstituído está nesse patamar, esse aqui, ó, o trissubstituído está num patamar abaixo. E tem mais outro detalhe muito importante. A energia de ativação para a formação do complexo ativado desse alqueno mais substituído é menor do que para o alqueno menos substituído. Então, isso que a gente chama de regra de Saitsev, em que diz o seguinte, que alquenos mais substituídos serão formados em detrimento dos alquenos menos substituídos nas reações de eliminação de segunda ordem. Isso é importante. Então, só destacando aqui mais uma questãozinha da regra de Saitsev. Então, voltando aqui ao mesmo reagente que a gente viu nos slides anteriores, né? O mesmo substrato orgânico, uma base pequena, formando essas quantidades aí que eu estou destacando para vocês novamente, para que isso fique bem claro. Não é assim, ó, o trissubstituído é mais estável, então forma em maior quantidade do que os dissubstituídos, que são menos estáveis. Mas aí tem outra questão que eu quero colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a base que eu estou promovendo essa reação de eliminação. Então, olha só para isso aqui, ó. Modifiquei a base. Agora, não é mais o etóxido, agora é o terbutóxico. Olha só o que acontece aqui, ó. Ocorreu a formação do quê? Em maior quantidade do menos substituído. Mas por que isso acontece? Formou 72,5% em relação a 27,5% do que aquele que seria mais estável. Quer dizer que está formando em menor quantidade o mais estável. É isso que está acontecendo. Está formando em maior quantidade o menos estável do que o mais estável. Ou seja, não está indo de encontro à regra de Saitsev. Pois é, quem primeiro observou isso foi Hofmann. E a gente chama isso de produto de Hofmann. E isso sempre vai acontecer quando for utilizada uma base muito volumosa. Olha para isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma base volumosa. Por que é observado isso, né, a regra de Hofmann, em detrimento da regra de Saitsev? Essas bases muito volumosas, elas vai encontrar um impedimento estérico para que ela possa atacar esse carbono alfa da direita aqui, ó, em relação ao carbono que está ligado ao grupo de saída. Vai ter um impedimento estérico maior para ela atacar esse hidrogênio e por isso ela vai preferencialmente atacar o hidrogênio à esquerda aqui, porque tem menos impedimento estérico.
esse grupo CH3 que aqui está, ele promove um certo impedimento estérico para o ataque do terbutoxi a esse hidrogênio. Já quando se trata de bases menos volumosas, como é o metoxi, o etoxi, aí não vai ser observado esse impedimento estérico. Então aí o controle da reação vai ser um controle termodinâmico, ou seja, aquele controle que leva a produtos mais estáveis. Só para vocês terem uma noção do que estou falando, dê uma olhada nisso aqui, ó. Isso que eu estou mostrando agora. Isso aqui eu vou chamar de produto de Zaitsev, isso aqui eu vou chamar produto de Hoffman. Isso aqui é uma base. Quando eu utilizo como base o etoxi, tem a formação de 71% do mais substituído e 29% do menos substituído. Já quando eu aumento o volume dessa base, aqui ó, aumentei o volume da base, é bem mais volumosa do que essa base aqui. Aí esses números aqui invertem, né? Fica 28% do mais substituído e 72% do menos substituído. Aí quando a gente coloca uma base mais volumosa ainda, olha só o que acontece. Dá 8% do mais substituído, ou seja, só 8% do mais estável e 92% do menos estável. Isso que é observado experimentalmente. E quem controla isso? O volume da base. Então, bases volumosas como essas duas aqui, ó, o exemplo clássico da literatura. Ó, dando a dica para vocês. O professor vai perguntar na prova, ele vai comparar etoxi com terbutoxi. Pode ter certeza disso. Bem? Aí vocês vão dizer que aqui, preferencialmente, é formado mais substituído, porque leva um produto mais estável por não existir impedimento estérico. Aqui, como existe impedimento estérico, vai levar ao produto menos estável. Beleza? Agora, um outro tipo de processo que eu quero que vocês observem é esse aqui. Ó. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as reações de eliminação do tipo E1. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Está vendo isso? Estou falando o seguinte aqui. Estou mostrando que o cloreto de terbutila foi colocado na presença do solvente etanol com um percentual de 80% em relação à água. Tá? Uma solução etanol-água com 80% de etanol a 25 graus Celsius. Quando a gente faz isso, né, coloca no meio reacional esse reagente na presença desses solventes, e a gente vai observar o que acontece, ocorre uma reação. E aí a gente vai ter como produto dessa reação o álcool terbutílico, o terbutil-éter, que é um éter, mas também aparece lá reações de eliminação. Que está acontecendo a formação de um produto de eliminação, é bem isso que está acontecendo. Isso significa o seguinte, pessoal, que todo processo SN1 é sempre acompanhado de um processo E1. Toda vez que a gente faz uma reação SN1, vai existir também produto E1, nem que seja em quantidade de traço. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês qual que é o mecanismo desse processo. Lembrando que isso aqui é chamado E1, por quê? Porque é uma reação de primeira ordem, de cinética de primeira ordem. Ou seja, a velocidade dessa reação depende única e exclusivamente da concentração do substrato orgânico, que nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é o cloreto de terbutila. Mas o que eu quero falar para vocês agora? Eu quero falar para vocês sobre o mecanismo dessa reação. E você vai ver que a primeira etapa desse tipo de processo é idêntico às reações SN1. Veja só, quando a gente viu as reações SN1, cheguei para vocês e falei que toda reação SN1, o mecanismo começa com a formação de um carbocátio. Aqui está o carbocátio formado. Aí,
Se ela seguir o mecanismo SN1, eu já mostrei para vocês como que é o mecanismo SN1, uma aula anterior a essa. O que eu vou mostrar para vocês agora é o mecanismo E1. Nesse mecanismo E1, a base vai atacar o hidrogênio beta ao carbono, que é chamado de carbocátio, para a formação do produto. Ou seja, a formação de uma dupla ligação que aqui está, né? Bom, formação de um alqueno. Eu vou mostrar um mecanismo aqui mais específico para vocês dar uma olhada, tá? Aquela reação que eu mostrei para vocês lá nas slides anteriores. Então lá vai, ó. Formação do carbocátio, tá ali, né? Num primeiro momento, por causa da diferença de eletronegatividade do cloro em relação ao carbono, essa ligação sigma se desloca para o cloro, formando o carbocátio. Como se trata de um carbocátio terciário, um carbocátio razoavelmente estável, então ele vai ser formado. Aí, numa segunda etapa, o solvente, eu coloquei aqui o solvente dessa forma. O solvente vai ser o grupo OH ligado aqui ao hidrogênio, nesse caso o solvente vai ser água. Se tiver aqui um grupo alquila, aí nesse caso, no caso de um grupo alquila, isso aqui vai ser um álcool. Mas enfim, o grupo OH, o oxigênio do grupo OH, vai atacar esse hidrogênio que está em posição beta para a formação desse intermediário que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Esse intermediário aqui e do produto da reação. Aqui está o 2-metilpropeno. É uma reação E1. Sempre assim, professor? Sempre assim. Mas e o mecanismo SN1? Como que vai ser? Bom, se fosse o mecanismo SN1, aí o solvente, ao invés de se comportar como uma base, vai se comportar como um nucleófilo, como eu estou mostrando aqui para vocês. Veja que agora o grupo OH não está atacando esse hidrogênio, nem o hidrogênio lá de cima, nem esse hidrogênio aqui. Se ele não está atacando o hidrogênio, então ele não está funcionando como uma base, ele está funcionando como o quê? Como um nucleófilo. E aí vai uma reação bastante rápida, vai para a formação desse intermediário. E aí o solvente ataca esse hidrogênio que está ligado a esse oxigênio, que está com carga positiva, para a formação do produto dessa reação. E aí está. Então esse é o mecanismo SN1, que sempre vai ser acompanhado também daquele mecanismo E1 que eu mostrei no slide anterior.